Obrigado, Renata. Então, vimos aí a Renata responder aqui um questionário praticamente feito pelo nosso relator. E antes de passar para a Renata Velar, vamos ouvir um pouquinho a senadora Fátima, Renata, que ela pediu ali a palavra. Senador Teomário, serei breve. Eu quero cumprimentá-lo, quero cumprimentar as nossas convidadas, Renata Giannini, pesquisadora do Instituto Igarapé, a outra Renata Nedi, que é assessora aqui de Direitos Humanos da Anistia Internacional do Brasil, e enquanto integrante aqui da comissão, desde já ressaltar o papel muito importante que as entidades das quais vocês fazem parte, o papel que vocês desenvolvem no contexto, né, da violência, da violação aos direitos humanos, o papel importante pelo trabalho qualificado que vocês fazem, né? Trabalho, na verdade, ancorado, senador Teomário, em pesquisas muito sérias, muito consistentes, né? E, sem dúvida nenhuma, tanto a Anistia Internacional como o Instituto também são entidades muito respeitadas, são entidades, inclusive, referências, né, no nosso país, nessa luta nossa, nesse desafio que é exatamente a questão do combate à violação aos direitos humanos. E em tela hoje aqui exatamente a questão da juventude. Quero aqui, né, saudar também de forma muito fraterna as mães, né, a Terezinha, né, a Débora, a Vera Lúcia, né, representante aqui do grupo Mães de Maio, não é isso? Eu não pude estar desde o início, mas ainda fiquei vendo um pouco pela televisão, porque eu estava nesse exato momento também, agora à noite, em uma outra atividade, mas escutei um pouco o depoimento aqui de vocês. E quero só dizer o seguinte, companheiras, né, dizer da nossa solidariedade, né, dizer da coragem que vocês têm de vir aqui, né, expor a dor de vocês, expor a indignação de vocês, a revolta de vocês, né. É um drama, né, muito, né, muito pesado. De repente alguém vê seu filho ser assassinado, né, Terezinha, inclusive de maneira covarde, por aqueles, no caso, policiais, que, enquanto agentes de Estado, deveriam dar proteção aos nossos filhos. E a gente, de repente, o quê? Vê exatamente, né, o contrário. Então, aqui, além da nossa solidariedade, porque o fato de vocês irem aqui nesta comissão parlamentar de inquérito, é importante, né, importante trazer aqui o depoimento de vocês, né, com toda, repito, com toda a dramaticidade que isso tem, né. É importante esse depoimento para fazer constar aqui exatamente do nosso relatório, um relatório que a gente quer, ao final, né, que ele tenha resultados. E qual é o resultado desse relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Assassinato de Jovens? É que ele possa contribuir, primeiro no sentido da reformulação que deve haver na legislação, e ao lado disso que ele possa contribuir naquilo que o Brasil clama, né, que é o combate à violação aos direitos humanos, o combate à impunidade, etc, etc. Quer dizer, aquilo que todos nós sonhamos, né, que nós queremos uma política pública de segurança, mas uma política pública de segurança que proteja os nossos filhos, proteja as nossas famílias, proteja exatamente o quê? Né, a sociedade. Então fica aqui não só a minha solidariedade, mas mais do que a minha solidariedade, fica aqui também, né, o nosso compromisso, junto com o presidente, com o relator, com o senador Teomário, com todos que fazem essa comissão, né, da disposição que a gente tem que esta comissão não seja um relatório qualquer,
que esse relatório, ao final, possa contribuir, está entendendo? Nessa luta, nesse desafio, que é a questão do enfrentamento exatamente à violência. E, por fim, senador Theomário, quero dizer que, dando sequência ao nosso trabalho, sexta-feira nós estaremos em Natal, né? Nós tínhamos apresentado um requerimento anteriormente que foi aprovado e, finalmente, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a exemplo, né, do que já fez em outros estados, sexta-feira vai estar lá em Natal, lá no meu estado, Rio Grande do Norte. E nós vamos fazer uma audiência pública lá para que possamos exatamente também colher do Rio Grande do Norte, infelizmente, essa realidade, que é uma realidade também muito cruel do ponto de vista da violência. O Rio Grande do Norte, a exemplo dos demais estados do Nordeste, é um dos estados onde a taxa de homicídios da nossa juventude mais do que duplicou nessa última década. Então, nós estaremos lá sexta-feira, vamos realizar audiência na Assembleia Legislativa lá do nosso estado. Vai estar a Divaneide, a secretária lá da Juventude, Juliane Farias, a secretária da Ação Social, a Secretaria de Segurança Pública. Nós vamos ouvir a sociedade civil, vamos ouvir lá o observatório lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que também tem um instrumental de pesquisas acerca exatamente dessa realidade da violência lá com relação à juventude, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, o senhor Marcos Dionísio, do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, enfim, entre outras, né, autoridades, tanto do poder público como da sociedade civil, e o intuito nosso é que o Rio Grande do Norte possa também dar o seu depoimento, dar o seu grito também de indignação, de revolta, para que, enfim, tudo isso venha na direção daquilo que nos move, que é dar a nossa contribuição para que a gente possa avançar no que diz respeito ao Estado brasileiro ter políticas públicas efetivas, né, de enfrentamento à violência contra a nossa juventude pelo país afora. Juventude essa que, na hora, né, em que a tragédia se abate sobre ela, é principalmente a juventude mais pobre, né, que é exatamente a mais atingida. Mas é isso, e obrigada, senador Theomário. Obrigado, senadora. Sem nenhuma dúvida, senadora extremamente atuante, a senadora Fátima. Eu até digo que ela é a mãe da educação aqui no Congresso. E ela é muito dedicada a essa parte social. Fátima tem um trabalho belíssimo. E eu não tenho nenhuma dúvida, Fátima, que essa ida, senadora, ao Rio Grande do Norte, terra do meu avô querido, ali vocês vão poder catalogar algumas informações importantes para o enriquecimento do nosso trabalho, que ele possa realmente refletir ao Brasil inteiro essas mazelas, esses arbítrios, essas irregularidades que infelizmente ainda acontecem. Nós pagamos um imposto caro para a gente ter uma polícia de garantia, de segurança, e de repente a gente ouve esses 3 depoimentos aqui, você se questiona muitas vezes, esse é o Brasil que nós queremos? Nós temos ou não temos a pena de morte? E não temos de forma sumária, né, sem um rito, nem de a pessoa ter direito da defesa. Eu vi rapidamente aqui na fala da própria, de todas, né, estava a indignação, a dor, mas a esperança, Fátima. E eu me lembro que a Vera disse assim, a gente espera um resultado. Eu senti, Vera, na sua fala, nas entrelinhas, como quem disse assim, eu quero um resultado. Porque muitas vezes a mídia vem, ouve, eu não sei quem vem, ouve, no dia seguinte essa porta está fechada e vira uma caixa preta, não sai dali nenhum resultado. Então não é isso que nós queremos para cá. Nós queremos aqui, com a maior independência, a maior lisura e com a maior responsabilidade que essa CPI tem, por todos os seus membros, todos os servidores, todos estamos aqui empenhados, em daqui tirar instrumento que possa aparelhar mais o Estado, que possa cobrar, adequar as normas e punir, né, esses policiais violentos, criminosos, bandidos, né, pilantras, vagabundos, né, que eu até começo já a perder um pouco, mas vamos falar de uma coisinha boa.
no sentido de que o reconhecimento da sociedade, aqui através do e-cidadania, diz o seguinte, o Murilo diz assim, grandes e corajosas mães de maio por darem a cara a tapa, quebrar os paradigmas e enfrentar os limites, já que estão vivas para contar a história nessa CPI. E que continuem vivas, protejam elas e todos a todo custo. Portanto, esse é um apelo da população que está nos vendo, interagindo, participando e pedindo em prol, naturalmente, de todas vocês. Mas a Renata lá ainda tem ali um questionamento do nosso do relator, que ele precisa desses dados, naturalmente, para ir formando, tá, Renata? Tá certo. Você nos contribui, faça a pergunta e a resposta. Obrigado. Obrigada, senador. Primeiro, eu gostaria... Só, viu, senador, bem rapidinho, Temário, e o relator, o senador Lindenberg, vai estar lá no nosso estado sexta-feira. Desculpe. Imagina. Primeiramente, eu gostaria de agradecer também as palavras da senadora Fátima e dizer que nós, do Instituto Igarapé, estamos à disposição para poder contribuir com esse debate, enfim, no que for necessário. Me foram feitas aqui várias perguntas, algumas delas não necessariamente dos projetos que eu trabalho atualmente, assim, eu tenho maior envolvimento, mas eu vou responder da melhor maneira possível. A primeira entre as experiências catalogadas pelo Instituto Igarapé no relatório Política de Drogas no Brasil, a mudança já começou, que mapeia 10 casos exemplares de rompimento com o ciclo da guerra às drogas, a indicação de que, por meio de medida legislativa, seria possível difundir essas práticas inovadoras. Essa publicação, ela destaca casos sob a ótica da redução de danos. Então, ela busca justamente sair da lógica da guerra às drogas, em que o mercado ele acaba sendo regulado pela violência e não pelo Estado, e que tem justamente consequências sérias para a violência letal em nosso país. Nós não podemos separar essa questão da violência letal de uma política de drogas responsáveis. Então, certamente, seria bastante importante difundir essas práticas inovadoras e os resultados que elas estão dando, né? A semana passada, ou retrasada, nós lançamos também uma nota técnica, porque todo esse debate gira em torno da falta de critérios definidos entre o usuário e o traficante. Nós lançamos uma nota técnica que procura determinar algumas quantidades mínimas, porque da maneira como é feita atualmente depende... Renata, só um pouquinho, dá uma parte. Como eu sei que a senadora Fátima tem um compromisso muito grande com isso, e aqui hoje só estão mulheres, né, eu quero embelezar mais ainda essa mesa, no sentido de que as mulheres façam esse grito de alerta, essa dor. Eu vou passar a presidência para a Fátima para ela conduzir o processo. Imagina. Renata, pode continuar. Tá. Então, justamente essa falta de determinação de critérios claros acaba prejudicando o jovem negro da periferia que usualmente é interpretado como traficante, não como usuário, diferentemente de outros jovens de outras regiões, de outras cidades. A segunda pergunta é: quais os resultados do programa piloto Smart Policing que podem ser destacados? Há registros de resistência por parte dos policiais na utilização do aplicativo que permite filmar, gravar e localizar os responsáveis pelo patrulhamento nas localidades em que foi implementado? E como se dá o acompanhamento e sistematização das informações? Primeiro, eu vou falar um pouco o projeto. O projeto Smart Police é um projeto que nós estamos implementando com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, até o momento. Ele é o uso de câmeras no corpo dos policiais, justamente para que seja gravado toda a ação policial enquanto eles estão em patrulhamento. O objetivo desse celular, dessa câmera, é justamente melhorar essa responsabilização, né? Então, ficar gravado aí o tempo todo a ação policial. Esse projeto está é um projeto piloto ainda, mas ele já está em teste há mais de 2 anos. Os dados eles são gravados no nosso servidor e no servidor da polícia, e a gente analisa os dados diariamente. No momento, a gente está focado em estabelecer com que
com que o aplicativo ele esteja funcionando e que esteja gravando o tempo inteiro. Então, a gente está trabalhando na melhora desse aplicativo e não houve resistência por parte da polícia para utilizar o aplicativo, a câmera. Inclusive, foi visto, interpretado também como uma proteção para o próprio policial. Eles fizeram alguns pedidos de melhoria, como, por exemplo, se o celular ele fica deitado, como se o policial tivesse abatido, também para indicar, então aparece o comando... o que aconteceu isso para o comandante da UPP, no caso. Enfim, então o comandante da UPP ele vai ter acesso a um mapa que indica onde os policiais estão fazendo patrulha e vai caminhando ao vivo, então você consegue acompanhar essa patrulha e depois pode ter acesso às imagens da câmera para ver o que houve, enfim, durante uma determinada patrulha. Já foi testado bastante no Dona Marta, na Rocinha um pouco, no Alemão. E agora eu não sei ao certo onde mais eles estão, mas eu posso trazer essas informações depois. A terceira pergunta é como o Instituto planeja levar ao conhecimento dos responsáveis pela execução de políticas públicas o índice de segurança que revela a percepção de segurança ou da insegurança de crianças moradoras de áreas com alto índice de violência. Esse aqui se refere a um programa que nós temos, o Índice de Segurança da Criança, que é um aplicativo também que visa captar a percepção da criança com relação a como a violência afeta o dia a dia dela. Então, a gente elaborou uma série de questionamentos a respeito do entorno, do entorno da escola, da comunidade, enfim, e o objetivo é captar essa percepção da criança e alimentar políticas públicas com base também na participação infantil, porque, afinal de contas, as crianças também são um importante sujeito dessa questão. Nós fizemos um trabalho de campo já em Recife e no Rio de Janeiro, também fizemos em São Paulo, mas assim, as análises estão prontas para Recife e para o Rio de Janeiro. Também é um projeto piloto em que nós estamos buscando aprimorar a obtenção de dados e a visualização deles em uma plataforma que pode também ser acessada com todos, mas a gente mantém um diálogo com diversas entidades do governo para que os dados coletados a partir da percepção dessas crianças alimentem automaticamente políticas públicas também e não deixem de fora, a importante percepção desse grupo. E, finalmente, da captação de dados internacionais que o Instituto faz, que cidades se assemelham mais às brasileiras no que tange a violência contra os jovens? E na implementação de medidas capazes de reduzir o índice da violência enfrentados pela juventude negra? A América Latina, de maneira geral, ela tem uma dinâmica de violência que muitas vezes está associada à questão das drogas. A gente observa que, na América Latina, o México, a Colômbia, de certa forma, a Venezuela também, mas por razões distintas, são os que apresentam os maiores índices de violência letal. Existem essa porcentagem de jovens que são mortos, ela se mantém mais ou menos a mesma nesses países e nas cidades mais violentas, inclusive também. No caso do México, os índices são muito mais altos e são próximos à fronteira com os Estados Unidos. Ali tem uma relação também, a circulação de armas é muito maior, enfim, existe a questão dos cartéis, extremamente complicado. Agora, com relação à implementação de medidas capazes de reduzir índices de violência enfrentados pela juventude negra, eu queria comentar o seguinte: a gente não fez esse recorte de raça ainda no Observatório de Homicídios, porque a gente estava pensando numa maneira de comparação de dados global, mas é uma coisa que a gente quer fazer, que a gente ainda quer fazer. O que é extremamente importante destacar, existem alguns casos nos Estados Unidos que a gente tem observado que existe uma confrontação grande também da questão da força policial e morte de negros. E o que tem se destacado lá como importante para a redução dessa violência é os chamados utilizadores daqueles interruptores da violência, que é captar jovens ou outros, enfim, que estiveram envolvidos em atividades criminosas,
inseri-lo numa metodologia de interrupção da violência, reinseri-los na sociedade para ter uma conversa com essa juventude e tentar impedi-los de colocar na criminalidade. Mas eu gostaria de destacar que eu acho que o principal aqui são iniciativas de prevenção da violência, focada na educação, na oportunidade de trabalho para essas pessoas e, quem sabe, até de realocação do espaço, para poder uma melhor integração desses espaços que em nossas sociedades, nas cidades brasileiras, às vezes é marginalizado, uma melhor integração entre os espaços da periferia, enfim, com o resto da cidade. Mas eu me coloco à disposição para poder depois aperfeiçoar e entrar em mais detalhes em cada uma dessas perguntas. Obrigada.